Nós gostávamos daquela casa. Era uma casa ampla e antiga. E as memórias da nossa família estavam guardadas naquela casa. As memórias dos nossos bisavós, as lembranças dos nossos avós maternos, as memórias dos meus pais, as nossas próprias infâncias estavam guardadas naquela casa. As nossas infâncias foram vividas ali naquela casa. E era uma casa ampla. Nós sabíamos que era uma loucura aquela casa habitada apenas por mim e por Irene. Sabíamos que aquela casa podia comportar 8 pessoas sem se molestar. Mas por isso, sabendo dessa loucura, desse disparate de habitar aquela casa grande, antiga, nós tínhamos um padrão. Acordávamos impreterivelmente às 7 da manhã e começávamos uma limpeza. Limpeza que durava até às 11 da manhã. Às 11 eu deixava Irene com as últimas partes, última peça, último cômodo e começava o almoço. Bom, ao meio-dia, impreterivelmente também, eu e Irene almoçávamos. E depois passávamos para a sala de estar, onde conversávamos, eu lia um livro e Irene tricotava. Mas aquela casa, limpa, antiga e ampla, não nos deixou casar. Irene chegou a recusar 2 pretendentes e eu vi Maria e Esther morrer sem nem mesmo termos tido algum tipo de enlace amoroso. E agora vivíamos um matrimônio de irmãos. Vivíamos um matrimônio silencioso, sem filhos, naquela casa grande, ampla, antiga. Nossa herança, nosso legado seria passado para algum rosto desconhecido. Algum tempo depois de nossa morte, algum primo distante, algum primo antigo, mas desconhecido, viria tomar posse da casa e com lágrimas de crocodilo diria que não poderia ficar com a casa, tamanha era a saudade que sentia de mim e de Irene. Então venderia a casa e faria fortuna. Essa seria a nossa herança, a fortuna para um rosto de um primo desconhecido. Mas isso não nos preocupava, sobretudo não preocupava Irene. Irene adorava tricotar, não pensava em maldades. Eu nunca vi algo nascer para o outro assim tão perfeitamente. O tricotar para Irene, Irene para o tricotar também. Ela passava as tardes, longas e longas tardes, tricotando com suas pequenas mãos, gentis e hábeis. Tricotava peças úteis, simples, pois há muitas pessoas que tricotam e tricotam peças inúteis, mas Irene não, Irene tricotava peças úteis, toucas, cachecóis, meias, até luvas. As cores das lãs eram escolhidas por mim. Irene permitia, ela confiava no meu gosto. Então, todos os sábados pela manhã eu ia até o centro de Buenos Aires e escolhia novelos e novelos de lã que ela usaria durante a semana toda. Ela confiava no meu gosto. E eu aproveitava essa ida até o centro de Buenos Aires para ir até alguma livraria, procurar alguma nova publicação vindo da França, algo importante, algo bom. Mas ao que parece, nada bom, importante, nenhuma publicação importante vem da França desde 1939. Mas deixe estar, pois essa história não é sobre mim, nem sobre nenhum livro francês, é sobre a casa e sobre Irene. Irene, que tricotava a tarde toda. E um dia eu percebi a importância do tricotar, do ato, para Irene. Ela perdeu um novelo de lã azul, pelo que eu me lembro, e pediu que eu procurasse. Eu fui até uma das cômodas do quarto de Irene, e numa das gavetas eu vi algo que me marcou e me fez entender Irene e seu tricotar. Eu vi 2 pilhas enormes de echarpes, protegidas com grandes bolas de naftalina, que poderia proteger aquelas echarpes pelo resto da vida, da eternidade, quem sabe. E ali eu entendi que o produto, apesar de útil, pois Irene tricotava coisas úteis, peças úteis, apesar de peças úteis, Irene não se importava com a obra. O que importava para ela era o tricotar. O ato era que importante. O produto era a consequência. Isso não preocupava Irene ou a mim, pois não tínhamos nenhum tipo de preocupação financeira. Nós tínhamos os aluguéis dos campos e dos pastos que chegavam todos os meses e nos permitiam uma vida muito boa, aliás. Ela podia tricotar, eu podia ler os meus livros e podia ficar vendo as mãos horas e horas seguidas. As mãos gentis de Irene tricotando. Mas acabei falando e não expliquei sobre a casa. A casa, não uma casa pequena como essas de hoje, que parecem jaulas para humanos. Não, era uma casa grande, um casarão, uma mansão, como se diz. Era dividida em 2 alas, 2 partes. Uma parte dos fundos e uma parte da frente. Na parte do fundo, ou dos fundos, nós tínhamos
uma biblioteca gigantesca, uma sala de jantar muito grande e 3 quartos. Isso terminava num corredor em L, que chegava até a parte dianteira. Na parte dianteira nós tínhamos a cozinha, o banheiro, uma sala de estar com prateleiras lindas, enormes, e 2 quartos, onde eu e Irene dormíamos. Nós habitávamos mais essa parte da casa, a parte dianteira. Íamos na parte dos fundos apenas para a limpeza, que em Buenos Aires temos que fazer todos os dias, pois há muito pó. Cada lufada de vento traz muito pó para dentro das casas, e se as casas são limpas em Buenos Aires, isso é graças aos seus moradores que se empenham na limpeza. Mas enfim, íamos na parte dos fundos, eu e Irene, apenas para a limpeza diária e para o jantar, pois a sala de jantar estava lá. No restante do tempo estávamos na parte dianteira. Habitávamos a parte dianteira da casa. Bom, vou contar-lhes do jeito que aconteceu, sem inutilidades ou sem grandes afetações. Certa tarde estava com a Irene conversando, eu li um livro, conversava e ela tricotava, quando tive vontade de fazer um mate. Queria muito um mate naquela tarde. Então me direcionei para a cozinha, me levantei, fui até a cozinha e no caminho, no corredor, e esse corredor tinha uma porta sólida, de carvalho. Parecia que tinham pegado uma árvore e colocado no final do corredor, de tão maciça, poderosa que era essa porta. Perto dessa porta, eu ouvi um barulho que vinha do fim do corredor. Não sei dizer, não sei precisar se esse som vinha da sala de jantar ou da biblioteca, não sei, mas o som vinha e o som se direcionava para o corredor. Era um murmúrio de vozes se sobrepondo, vozes e mais vozes abafadas, e o som de cadeiras que caíam e eram arrastadas num tapete. Então eu fiquei desesperado, fiquei com muito medo. Comecei a correr de volta, empurrei a porta maciça de carvalho com os meus braços, meu corpo, meu peso todo eu coloquei naquela porta, tranquei. Por sorte a chave estava do nosso lado da casa, na parte dianteira. Tranquei, passei o ferrolho e continuei ouvindo o ruído que vinha de trás da porta maciça. Respirei, voltei para a cozinha, preparei mate e voltei para a sala de estar. Falei para Irene, tomaram a parte dos fundos da casa. Ela parou de tricotar e disse, você tem certeza? Eu disse, tenho. Ela disse, tudo bem, teremos que viver na parte dianteira da casa de hoje em diante. Bom, como os senhores podem imaginar, é triste perder coisas que se ama, e muitas coisas que amávamos tinham ficado na parte dos fundos da casa. Os meus livros, o meu cachimbo de zimbro, há uma grande garrafa de esperedina de Irene e também umas toalhas que ela gostava, apreciava muito. No começo a tristeza nos visitou, nos primeiros dias foi insuportável. A tristeza rondava a casa, ficava sentada como uma visita que não se quer, mas que está presente o tempo todo com você. Procurávamos algo numa gaveta, abríamos a gaveta e dizíamos, não está. E o outro dizia apenas, não, com os olhos tristes, cheios de tristeza. Irene abria uma cômoda, procurava algo que não estava e dizia, não está. E eu apenas com o olhar dizia, não. A tristeza ficou com a gente bastante tempo. Mas apenas nesses primeiros dias, também temos que dizer isso, pois o ser humano é capaz de tantas adaptações e eu e Irene não somos diferentes. Somos flexíveis, começamos a ver o lado bom, é preciso que se veja o lado bom de cada situação. E começamos a ver que nós tínhamos mais tempo para habitar aquela casa juntos, poderíamos acordar mais tarde, a limpeza demorava menos tempo, agora a Irene me ajudava no almoço, sim. E como não tínhamos mais sala de jantar, decidimos que os jantares seriam frios. Irene se encarregou de fazer os jantares. Aos poucos a vida encontrou um outro eixo e continuamos juntos ali, papeando à tarde. O silêncio, sobretudo o silêncio, invadiu aquela casa. Vivíamos na parte dianteira da casa com muito silêncio. Na sala de estar, vez por outro, um barulho, um ruído vindo de fora, como um pássaro, um galho que cai, ou uma conversa, um gato, um cachorro, invadiu um pouco a sala, mas só isso. Na cozinha não, na cozinha nós fazemos muito barulho. Cozinhando, lavando talheres e copos, lavando a louça. Muito barulho. No corredor falávamos alto. Como um pacto silencioso, sabíamos que tínhamos que falar alto no corredor. Habitávamos aquele corredor com muito barulho, muito ruído. Bom, o tempo passou e uma certa noite, eu com sede, estava com muita sede aquela noite, resolvi que ia pegar um copo d'água na cozinha. Deixei Irene tranquilamente na sala de estar, finalizando o tricotar, pois agora é só o que tínhamos. Vez por outra, a Irene me mostrava um novo ponto, como que um trevo de 4 folhas que ela tinha inventado, ou eu mostrava um selo raro de uma região da França esquecida, ríamos um pouco, ficávamos por ali esperando a noite, pois
O quarto, ou os quartos, sim, esses eram espaços do silêncio absoluto. Íamos para o quarto, cada um de nós, em silêncio, para dormir apenas. Irene, que vez por outra, tinha alguns sonhos mais perturbados e gritava. Irene tinha esse hábito de sonhar e fazer sons, ela falava dormindo, mas não era um som que vinha da garganta, era um som que vinha diretamente do sonho, era um som amedrontador, pavoroso, era um som de uma estátua ou de um papagaio. Eu tinha horror, eu ficava apavorado com aquilo, eu acordava, ficava vendo aquele som do outro lado do quarto e eu ficava com muito medo daquilo. Mas, enfim, os meus sonhos não, os meus sonhos eram mais tranquilos, eram pequenos pulos, sacudidelas que derrubavam um cobertor ou outro apenas, não mais que isso. Os de Irene não, os de Irene eram sonhos ruidosos e apavorantes. Mas enfim, uma certa noite, enquanto conversávamos na sala, tive sede e fui até a cozinha, me dirigi para a cozinha pegar um copo d'água. Ofereci para a Irene, ela não quis. Mas quando eu cheguei próximo da porta maciça, eu percebi que já havia um barulho na cozinha. Um barulho alto, forte, um conversar. Quando eu dei por mim, Irene estava ao meu lado, ela também tinha ouvido o barulho, o mesmo barulho que vinha da cozinha. Então eu e ela corremos de volta para a sala de estar, empurramos a porta da sala de estar e trancamos a porta. O som veio em nossa direção, estávamos apavorados. O som estava ali, na parte dianteira da casa agora. Irene percebeu que a lã que ela tinha na mão, que ela estava tricotando, tinha ficado preso embaixo da porta e ia para depois da porta. Ela então soltou, não queria nada que a ligasse com o que estava atrás da porta, nada, nada. Eu disse para ela, teve tempo de pegar alguma coisa? Ela disse não. Eu disse, você teve tempo de pegar alguma coisa? Ela disse não. Estávamos agora apenas com a roupa do corpo. Eu tinha deixado 25 ou 30 mil pesos numa gaveta, uma coisa qualquer do quarto, mas agora já era tarde, não tinha o que fazer. Eu agarrei Irene pela cintura, fui puxando Irene, fomos saindo da casa. Saímos da casa e olhamos pela última vez para a fachada daquela casa, daquele casarão, daquela mansão com muita tristeza. Olhamos a casa com muita tristeza. Eu tirei a chave do bolso, tranquei, passei 2 voltas na tranca. Com tristeza, joguei a chave dentro do bueiro e nos afastamos. E eu pensava, vai que algum ladrão, algum desavisado tenta entrar na casa a essa hora e com a casa tomada. A essa hora e com a casa tomada. A casa tomada, Júlio Cortázar.